Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast, Um Olhar na Educação, uma iniciativa da De Olho no Material Escolar. Essa série nasceu para fortalecer o diálogo e os rumos da educação pública no Brasil, conectando diferentes vozes comprometidas com soluções reais, transparentes e eficazes, com foco total nas crianças, jovens e famílias. O ano de 2025 marca um ponto de reflexão. Está em debate o novo Plano Nacional de Educação, que vai orientar políticas educacionais para os próximos 10 anos. É uma oportunidade histórica de corrigir metas, fortalecer a boa gestão e promover os avanços consistentes. A nossa convidada hoje tem um papel ativo nesse processo. Com muito prazer, recebemos aqui a deputada Adriana Ventura, que integra a comissão especial do novo Plano Nacional de Educação e tem apresentado emendas que dialogam com as nossas propostas. Deputada, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui batendo papo sobre educação. Eu quero, inclusive, começar parabenizando o trabalho de vocês, toda a atuação, com todos os parlamentares, trazendo propostas e com esse olhar na criança e na aprendizagem. Isso é fundamental. Obrigada, deputada, por todo esse caminhar conosco aí, porque a gente precisa muito de vocês no Congresso, né? Então, eu vou iniciar aqui com umas perguntas. O Brasil vive uma emergência educacional, né? Nós temos milhões de jovens que seguem sem acesso ao ensino de qualidade, cerca de 20% entre 30 e 29 anos que não estudam nem trabalham. Qual o papel do Plano Nacional de Educação para reverter esse cenário com urgência, deputada? Então, a gente está falando da juventude dos neném, né? Não estuda nem trabalha. Então, a gente sabe que existe essa faixa, né, de adolescentes, de jovens, de 15 a 29, que não tem um norte. Por quê? Elas estão desmotivadas, eles estão fora da escola. Mas por que eles estão fora da escola? Porque lá eles não aprendem. É simples. Como é que uma criança, um jovem, pode sentir prazer e motivada para a escola, se lá ele não aprende nada, ele vai para lá, mas continua sem saber ler, sem saber escrever, e não está conectado com o mercado de trabalho. Então, a urgência desse plano, na minha visão, primeiro é para tudo. Se temos 10 milhões, 9, 10 milhões de jovens nessa situação, o que a gente precisa fazer? Primeiro, entender por que eles não estão na escola, porque com todos os problemas que a nossa educação tem, vou começar pela promoção automática, podemos passar também pela ela não aprender, aprender a ler e escrever na idade certa. Tudo isso faz com que ele fique cada vez mais atrasado, cada vez mais desmotivado. E a nossa educação técnica profissionalizante também é muito falha. Por quê? Porque não conecta. Então, às vezes, ele entra num curso técnico que não está conectado com as empresas que tem ao lado da vida dele, com o mercado de trabalho. Então, a gente precisa de um repensar. Só que aí a gente vai para um outro ponto, né? A gente precisa de um repensar com base em dados, com base em evidência, vamos olhar. Mas, sinceramente falando, não há interesse, é o que eu vejo, não há interesse desses dados virem à tona. Porque o básico o Brasil não está fazendo, que é ter parâmetros claros, comparar com avaliações internacionais que precisam ser comparadas, olhar dados. Hoje a gente tem o INEP que esconde dados educacionais. Como é que a gente faz política pública e toma decisão se não tem dado educacional? Muito bom, deputada. Trouxe inúmeros pontos aí. E o principal mesmo, a gente pensar nesse aluno, né? Para que eu quero estar na escola? Né, qual é o meu propósito? Quais os desafios que eu vou ajudar o país a resolver? Qual é o assunto aqui eu vou adentrar, né, para poder fazer a diferença? Né? O ser humano tem que fazer a diferença por onde está. E a gente, primeiro, também não está trazendo materiais didáticos ali, claros, com evidências científicas, que ele se enxergue, que ele veja, né, onde que o país está agora. Mas a senhora trouxe muitos pontos aí importantes dessa conexão com o mercado de trabalho também. E como é que a gente vai estimular esses jovens, a abertura de novos cursos. E o Plano Nacional de Educação tem um papel grande nisso, né? A gente consegue, através dele, desenhar, quebrar essas metas por ano, abrir o tema de governança para que o próprio Tribunal de Contas nos ajude, né? Ajude a sociedade civil a cobrar essas responsabilidades, de quem é a responsabilidade, né? Do município, do estado, do MEC. Como é que a gente divide tudo isso? O Plano Nacional de Educação consegue nos ajudar a chegar nesse ponto? Deveria. Aliás, é a única razão de ter um plano. Quando você faz um Plano Nacional de Educação pelos 10 anos,
que você faz? Onde queremos chegar? Então está aqui o nosso objetivo e a gente quebra isso em metas, submetas. O que acontece é que a gente vem de um plano que não serviu para nada. Foi feito um plano em 2014 que simplesmente não pararam nem para falar por que erramos aqui. Porque se você tem mais de 90% das metas que não foram atingidas e você agora cria mais um monte de meta e um monte de coisa sem parar para ver por que elas não foram alfabetizadas, por que não tem essa meta, mais de 90% é muito grave. E agora é toada, né, de outras metas. Então, o que você traz é muito importante, porque não adianta esperar 10 anos para depois avaliar. Ah, depois de 10 anos, não. Todo ano tem que ter uma métrica ali, na minha visão. Todo ano, olha, estão aqui as nossas metas. O que a gente caminhou aqui? O que a gente caminhou aqui? O que a gente caminhou aqui? Como qualquer empresa, como em qualquer mandato, a gente tem planos, a gente tem metas e a gente faz esse acompanhamento, né? Nas empresas, a gente faz acompanhamento semanal. Plano Nacional de Educação, a gente faz de 10 em 10 anos. É uma aberração. Por quê? Infelizmente, a gente vê que a educação está a serviço da ideologia. Hoje, no Brasil, a educação está a serviço de corporativismo educacional, de sindicatos. O único foco que não tem é o aluno. A aprendizagem do aluno, se talento... Não, eles não têm. E não adianta falar que tem, porque os números mostram isso, não sou eu que estou falando isso. Impressionante mesmo. A gente, ao longo desse tempo, parece que a gente foca mais em processos, né? Tantos professores com pós-graduação, não efetivamente no farol que deveria ser, que é a aprendizagem, né? O aluno tem que aprender. Se o aluno não aprendeu, de nada valeu todo esse gasto, né? Hoje 5,6% do PIB e estão pleiteando para 10% do PIB, né? Desde que haja transparência. Mas você tocou num ponto importante, que é a parte da alfabetização. Uma das suas emendas propõe antecipar a meta da alfabetização para o primeiro ano do ensino fundamental. O que motivou essa proposta e por que essa mudança de prazo pode fazer tanta diferença nessa base de aprendizagem do aluno? Olha, tem muita evidência científica que mostra que o primeiro ano é o ano adequado para ser alfabetizado. Então, em muitos e muitos países, a gente vê isso ao longo, assim, no mundo. Por quê? Quanto mais cedo você aprende, mais cedo você desenvolve e entra, né, no que a gente chama daquele círculo virtuoso da aprendizagem. Então, é importante a gente colocar o foco nisso. Por que está retardando? Está retardando para cobrir ineficiência, para, de novo, corporativismo, esse corpo mole que muitas vezes essa aprendizagem não é avaliada. Então, você tem professor que não deveria ter em sala de aula, aliás, deveria voltar para a sala de aula para ver se aprende alguma coisa, que está alfabetizando criança. Isso é uma vergonha. Então, o primeiro ano, ele realmente é um marco, porque crianças, no primeiro ano, precisam estar alfabetizadas, precisam saber ler, saber escrever. Se não tem isso, joga para o segundo. Eu ouvi deputado falando que precisa jogar para terceiro ano. Eu falei, em que tem mundo? Emendas propondo Gente, isso. Em que mundo esse povo vive? A nossa educação no Brasil, infelizmente, fez isso, despencou. Assim, dá vergonha de ver. Eu sou professora universitária. E o que eu vejo ali, olha que eu estou numa universidade privada, que estou cuidando com a elite, né, como elite que foi para a escola privada e tal. Mas eu fico pensando que oportunidade a gente está dando para aquelas crianças da escola pública que tem que ter as mesmas condições. Com esse pensamento. Não precisa estar alfabetizada, não precisa ter qualidade, não precisa saber porque passa do mesmo jeito. O que é isso? Então a gente precisa colocar de novo nossa educação nos trilhos. Então a educação e a alfabetização no primeiro ano é fundamental. É uma coisa que a gente tem que bater. Essa mudança foi desastrosa e quando a gente faz alguma coisa muito errada, a gente tem que corrigir, colocar no trilho. Então essa emenda é para isso e tem muita gente apoiando. Fiquei feliz porque teve inclusive contou com a participação de vocês, na Assembleia de São Paulo, muitas pessoas em coro pedindo alfabetização no primeiro ano. Então isso realmente mostra que, né, tem um caminho certo e tem muitas pessoas boas brigando por isso. É isso mesmo. Não há o que a gente fazer contra as evidências, né? E como que a gente vai separar isso? Na escola privada, a criança já é alfabetizada nessa idade. Ela já tem capacidade cognitiva para aprender a ler. Se ela não aprende a ler, a escrever, a compreender um texto, né? A ler num ritmo de velocidade, para que ela compreenda as palavras, ela também não aprende matemática, ela também não aprende história, ela também não aprende geografia, porque depende da leitura. Então, a alfabetização realmente é muito importante e nós estamos bastante preocupados nesse puxa lá
para lá e para cá, né? Todo mundo, as evidências trazem que para o primeiro ano, nós estamos no segundo e tem emendas ali pedindo para o terceiro. A gente tem que trazer isso de uma forma bastante consistente. A gente espera que o deputado Moses, que é o relator do projeto, ele não faça o caminho do meio, que ele traga para o que for necessário para o Brasil, né? A gente sabe que ele pode fazer a diferença na educação através desse relatório, né, deputada? Então, que ele não ceda para o caminho do meio e traga realmente para o primeiro ano. Assim, eu tenho realmente expectativa. O deputado Moses é um deputado que entende de educação, já foi presidente da Comissão de Educação, e eu sei que ele fará um bom trabalho. Assim, esse caminho do meio não é bom para o Brasil. Então, ele sabe, ele vê todas as discussões que tivemos na Comissão de Educação, ele estava presente. Ele também é da área da educação, ele tem instituto de ensino na educação. Então, ele sabe exatamente onde está o problema e ele pode fazer a diferença. Eu espero que ele realmente o faça. Com certeza. A senhora também defende o uso de tutoria individualizada como estratégia de apoio aos estudantes. Como essa prática pode ser implementada nas redes públicas em larga escala e com impacto real? Pois desafios que a gente tem. Desafios, mas sinceramente falando, as pessoas, nós temos 5,6% do PIB investido na educação. Então a gente tem que investir na coisa certa. A questão de tutoria individualizada, no mínimo, é um respeito com aqueles alunos para que eles não fiquem para trás. Então, é uma questão de você ter pessoas que vai suprir as deficiências desse aluno, mas para isso o que precisa primeiro? Uma avaliação constante. Então, precisa de um monitoramento, perceber que o aluno ali não aprendeu a fazer conta, não aprendeu a fazer divisão, não aprendeu a fazer leitura, não aprendeu isso. Tudo que a pessoa, aquele aluno, não fez. Então, para isso a gente precisa de professores muito treinados, tutores muito, muito treinados e esse acompanhamento. Ali o foco vai ser no aluno. Eu acho que essa vai fazer toda a diferença, porque hoje, com algumas exceções, mas a gente percebe que a grande maioria acontece ali, aluno aprende, não aprende, uns aprendem, não aprendem, todo mundo passa e dane-se. Não é dane-se não, porque tem aluno ali que vai largar a escola, que vai se desmotivar, vai virar um neném, vai estar no meio da estatística triste dos 20% dos jovens, porque ele desgarrou, porque ele não entendia. Uma criança que não entende, larga. Então, uma tutoria constante, com avaliação periódica, esse monitoramento constante, vai fazer diferença para que esse aluno fique pelo menos equiparado com os outros, porque é injusto o que acontece hoje. E tem crianças que têm mais dificuldade. Eu tinha dificuldade em história e geografia, né? Eu adorava português e matemática, mas história e geografia para mim era o caos. Mas português e matemática, se a gente for pensar, é o essencial, na minha visão, isso é a minha visão, me desculpe os professores de história e geografia, mas assim, porque dele vem todo o resto. A gente começa a desenvolver. Então as crianças precisam ser estimuladas, elas precisam ser acompanhadas, e essa tutoria individualizada pode fazer diferença na vida de um aluno. As escolas que nós conhecemos, que tem essa tutoria, realmente é maravilhoso, né? Não é algo... você transforma a vida das crianças, você traz a classe para o mesmo patamar, você consegue trabalhar com muito mais facilidade. Então, são os desafios de alocar, como a senhora disse no início, como que a gente aloca recursos para o lugar certo para que a criança aprenda. E nós estamos num momento, o bônus demográfico brasileiro, né? Nós temos aí uma crescente de população ativa ainda frente à população idosa, mas já num ritmo muito mais lento. Em 10 anos a gente vai ter perdido, que é o tempo do Plano Nacional de Educação, né? A gente chega ao fim, então, desse bônus. Se a gente não melhorar a nossa produtividade e todo esse entusiasmo das crianças, né, tratando a educação com verdadeira seriedade, a gente pode ter um problema, inclusive, econômico no Brasil. Então, fica um alerta também aos setores produtivos aqui, né, que nós precisamos de gente, né, nós precisamos de formar boas pessoas. Na verdade, eu acho que nós já temos esse problema no setor produtivo gravíssimo, porque, infelizmente, a produtividade de um brasileiro é 4 vezes menor do que de qualquer outro país. Tem país que a produtividade é 10 vezes maior. Então, qual que é a questão? É a nossa educação. Qual que é a questão? A falta de conexão, a falta de foco no aluno, a falta de aprendizagem. Então, assim, a gente precisa virar esse chip. Nós já estamos no prejuízo e há muito tempo. Agora, a questão é como conectar. A gente precisa correr para ainda pegar uma raspinha do tacho para a desgraça não ser maior. Eu acho que a gente não tem, Letícia, que é adoçar e nem aliviar
abreviar, a gente tem que falar claramente, a educação do Brasil está a serviço não do aluno e não da aprendizagem, está a serviço de grupos corporativistas, de sindicatos, tem toda uma máquina trabalhando por uma estrutura e corporativismo na educação. Isso é uma vergonha, porque servidor, seja professor, eu sou deputada, a minha obrigação é servir 200 milhões de brasileiros, sim. Então, a gente está para servir. Agora, quando um professor está a serviço dele mesmo, e foi o que a gente viu na pandemia, 2 anos as escolas fechadas e danem-se as crianças. Não vem com conversa. Todos os países do mundo voltaram às aulas depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. O Brasil demorou 2 anos. E a gente falou de doutor. E esse aluno? A gente perdeu uma geração, e aí? Não tem responsabilização, ninguém é culpado, todo mundo... E querem aumentar o PIB. A gente já sabe, aumentou muito o investimento em educação e a qualidade caiu. Então quer dizer que o problema não é dinheiro. O problema é saber fazer e colocar o foco no aluno. Eu fico muito indignada com isso, porque as pessoas adoram fazer o discurso, né, da desigualdade, que precisa tirar a desigualdade. A única maneira de reduzir desigualdade no país é por meio da educação. E não querem que a criança aprenda. Parece que quer manter criança no cativeiro da pobreza sem oportunidade. Desculpa, eu me empolgo com esse assunto porque me tira do sério. Mas é verdade, não há outra maneira de ascensão social que não seja via educação, né? Outro tema importante, deputada, é a liberdade educacional. Como equilibrar o direito das famílias, a autonomia das escolas, o papel do Estado no contexto do novo Plano Nacional de Educação? Além da divisão aí entre municípios, estados e o MEC. Então, eu vou falar 2 palavras que para mim sempre guiam o meu pensamento, né? Primeiro é liberdade de escolha, liberdade. Então, liberdade quer dizer o quê? Você falou das famílias. A família tem que ter liberdade para saber o que é melhor para o seu filho e saber e poder fazer escolhas. Ah, quero mandar para uma escola militar, quero mandar para uma escola confessional. Cada um, dentro do seu contexto, tem uma realidade que precisa ser respeitada. O município, o gestor, sabe o que funciona ali. Porque ali, naquele micro-universo, no município, que é onde as crianças e as pessoas vivem, aonde eles passam a sua vida, o que a gente... Lá, ele vai saber quais escolas são boas, quais não são, vai poder comparar, vai poder ver o que uma escola tem de boa prática que pode trazer para outra. Então, essa liberdade dele fazer ali, que é bem diferente uma escola que está no Rio Grande do Sul de uma escola que está no Rio Grande do Norte, isso é óbvio. São 2 países, aspas, diferentes, porque são práticas diferentes, clima diferente, cultura diferente. Então a gente precisa respeitar isso, né? E tem uma coisa também, a gente não pode enlatar, colocar todo mundo, vai ser todo mundo assim. Tudo isso, quando a gente coloca tudo enlatado no mesmo lugar e fala que vai ser assim, sai o que sai, coisas medíocres, coisas que não se comparam. E as realidades são tão diferentes que provavelmente exemplos que você usa em escolas de um estado é completamente diferente de outros, porque a criança precisa, né, dentro da sua aprendizagem, a conectar com coisas que façam sentido e que faça parte do dia a dia. Então, a questão da liberdade é uma e a questão de métrica é outra. Porque a partir do momento que você tem liberdade para fazer, é assim, é fazer, medir, fazer, medir, fazer, medir. Ué, porque daí você vê, estou no caminho certo, conserto, mudo a estratégia se não está certo, a gente faz o acompanhamento. Agora, num cenário que temos hoje, onde querem enlatar tudo, tratar todo mundo como, assim, como teleguiado, e depois não querem medir, a gente não tem dados de educação, escondem dados ou desqualificam avaliações internacionais, que é uma aberração. Eles querem fazer isso para não ter com o que comparar. Então não tem dado. Faz parte dessa educação a serviço de uma ideologia, que na minha visão é nefasta. Porque aqui não tem que ter direita e esquerda. Aqui não interessa, o foco é o aluno, o foco é a aprendizagem, e a gente tem que medir isso. Não importa de onde o aluno veio, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é amarelo, pouco importa. A questão é garantir a aprendizagem. Muito bom, exatamente. As avaliações internacionais são muito importantes para a gente continue também se comparando com o mundo, né? E a transparência desses dados, né? De olho, mês de agosto, aí a gente lança também o nosso BI, né? O Business Intelligence, trazendo números da educação de forma muito mais
vamos falar, amigável, para que o público também conheça e acompanhe a educação, para que a sociedade civil possa ajudar, né, a gerir, a cobrar os seus deputados, senadores e também nos seus municípios, né, prefeito, acompanhar a evolução. Deputada, na hora que a gente fala um pouquinho de responsabilidade, me lembrou um negócio importante que está acontecendo no Brasil, aliás, talvez o mais importante que vai acontecer na educação desse ano, que é o Sistema Nacional de Educação. A gente tem duas preocupações muito grandes. Primeiro, a centralização, o movimento de centralização de poder, né, dentro de 5 pessoas da Undime, 5 pessoas do Concede e 5 pessoas ali do MEC, 4 pessoas do MEC e 1 do Ministério da Economia. Eu gostaria de ouvi-la sobre essa perda de poder do MEC, o que isso pode ocasionar na educação brasileira, e também a regulação das escolas privadas. É impressionante como a gente tem ideias mirabolantes no Brasil, né? A gente pega o que está funcionando e coloca debaixo do que não está funcionando. Qual é o risco que o Brasil corre? Qual é o risco que a educação brasileira corre? E quem vai sofrer? O próprio aluno? Quais são as consequências? Olha, eu tenho trabalhado no tema do Sistema Nacional de Educação desde o ano passado. Porque eu vi toda uma movimentação que foi aprovado muito às pressas do Sistema Nacional de Educação e o discurso é muito bonito. O discurso é lindo. É um sistema de colaboração entre os entes. É uma coisa que vai unir os 3 entes. Bom, então a gente está falando de repetir na educação o modelo que a gente tem na saúde, né? Seria o SUS da educação, como a gente fala. Isso quer dizer o quê? Uma completa perda de autonomia para gestores municipais, para os governadores, para os prefeitos. Tudo o que poderia fazer a educação funcionar é justamente quando a gente trata no município, vê ali, quando a gente enlata. O que querem fazer? Enlatar a educação. É isso. Então, esse regime de colaboração, as perguntas básicas que nunca ninguém me respondeu, e ó que eu fiz muitas audiências de Sistema Nacional de Educação, é assim, o que pode ser feito se aprovado esse projeto que hoje não pode ser feito? Ninguém responde. O que vai mudar? Qual é a chave? O que tem neste projeto que vai mudar? Ninguém responde, porque não existe resposta. E outra coisa, tem muita preocupação, os governadores estão preocupadíssimos, parte deles, né? Os que sabem do que estão falando, porque todo mundo fala que quer aprovar o Sistema Nacional de Educação, e eu fico passada, eu fico olhando e falei, por quê? Não responde. E porque vai colaborar. Colaborar com o quê? Sim, eu vejo secretários, muitos falando, mas é um discurso bonito, porque Sistema Nacional de Educação parece que veio para servir o aluno. E não, vem para servir sindicato, corporativismo educacional, tira poder e autonomia de gestores, de prefeitos, de governadores. É uma afronta. Eleitos pelo povo. É uma afronta à Constituição. Foram eleitos pelo povo. Então, e para mim é completamente inconstitucional, porque fere a autonomia dos entes. Ponto. E é isso. Agora, o que existe hoje nesse discurso bonito de Sistema Nacional de Educação? A gente fez um grupo de trabalho, uma subcomissão na Comissão de Educação do Congresso no ano passado, e lá várias coisas foram pontuadas. Esse discurso fácil, né, de colaboração, lá falava claramente que tem 5 recomendações. Essa questão de autonomia precisa ser abordada. Essa questão de ente privado, não existe ente privado em Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação não veio para regular ente privado, nem ensino superior. Então tem um monte de aberração que entrou no projeto ali de quem não sabe o que está falando. Então vários especialistas vieram. Então tem um documento que a gente produziu na subcomissão do Sistema Nacional de Educação que tem 5 recomendações. Eu, felizmente, já entreguei esse material para o deputado Rafael Brito, que é o relator, né, que foi designado, assim como outros documentos com muitas preocupações. E esse ano, só para finalizar, nós temos novamente a subcomissão do Sistema Nacional de Educação, justamente porque a gente não deu conta, porque tem um monte de lacuna, não faz nenhum sentido ter um Sistema Nacional de Educação, a menos que alguém me responda, o que vai fazer que não faz hoje? Como garantir a autonomia dos entes? Eu tenho uma resposta. Eu quero ver a resposta. Deputada, uma das respostas, né, à sua questão é: nós vamos pegar 2 entidades privadas que não estão debaixo da fiscalização do Tribunal de Contas e colocar como responsável pela educação. Então, nós vamos estar ali com 10 pessoas, 5 de um lado, 5 do outro, na Undime, no Concede. Letícia, mas troca-se de secretários dependendo das novas eleições. Médio, porque a gente tem um histórico muito grande nessas associações, nessas instituições, de um bom tempo sob o mesmo poder. Então, é realmente
preocupante. A gente, como se a gente estivesse entregando para uma instituição privada o futuro da educação brasileira, né? E pior do que isso, trazendo quem está fazendo um bom trabalho lá para baixo também. A gente deve perder, de alguma maneira, bons municípios que se destacam na educação, né? Ali vai ser decidido também. Olha o poder que pensa em ser dado através do Sistema Nacional de Educação. Eles vão decidir para onde mandar recursos. Quem recebe ou quem não recebe. Isso é um risco gravíssimo e a gente tem que trazer isso como uma preocupação da sociedade civil, porque o Brasil precisa avançar na educação. E aí a gente vai entrar nessa mesma toada. Para onde está indo o dinheiro da educação? Está funcionando? Eu respondo, não tá. Então a pergunta é, investimos mais aqui, isso refletiu em aumento de aprendizagem, conexão com o aluno, diminuição de evasão? Não, quero que provem. Porque quando eu ouço essa baboseira de falar de 10% de PIB educação, olha, sinceramente, os países que estão primeiro colocados em PISA e outros, é 2% de PIB. Assim, não é só, PIB não é a única referência, a gente sabe disso, todas têm prós e contras, mas o que a gente tem que colocar o foco aqui é como é que a gente busca qualidade, como é que a gente tem dado para comparar. Porque o discurso é muito lindo, aloca ali que todo mundo quer valorizar todo mundo, menos aprendizagem, menos aluno. Porque eu só vejo o aluno sem saber ler e escrever, que acaba indo para o crime, larga a escola, vira aviãozinho de traficante. Por quê? Porque ali é muito mais legal, né? Porque ganha dinheiro, tem conexão. A gente precisa aprender os alunos na escola. E outra coisa, sem avaliação de professor, sem meta e vinculação, e tudo vinculado, porque professor tem que ser valorizado, os bons professores. Bons professores vinculado à meta de aprendizagem tem que ser valorizado. Agora os outros têm que passar tem que voltar para a sala de aula de novo, para ser formado, para ser capacitado, porque infelizmente o nosso nível de professor qualificado é muito baixo. Esse tema super importante, que é a parte de professores, né? E a De Olho trouxe um olhar humanizado, um tripé humanizado para esse professor. Porque hoje a gente tem as piores notas do Enem entrando para a pedagogia, né? Como é que a gente vai reverter isso? A gente tem que ter um cuidado com esse aluno de pedagogia. Quando ele entra, a gente assessorá-lo para que ele não precise trabalhar o dia inteiro e fazer uma universidade, um EAD à noite, sem prática, e fazer isso de qualquer jeito, né? Fora isso, certificar e regular também essas universidades de pedagogia, né? A gente tem que ter uma aprendizagem garantida ali, uma certificação de professores e uma bonificação por desempenho. O desempenho o aluno aprendeu, a senhora trouxe muito bem, traz a aprendizagem o tempo todo, né, na sua fala, né? Então eu acho que é importante a gente olhar para esses professores com esse carinho e diferença. E acho é a única maneira. A única maneira. E eu queria trazer aqui uns dados, né, do SAEB em relação à violência, porque a senhora trouxe aí um tema também de violência nas escolas, e é algo que a gente não viu na proposta do MEC, mas é difícil acreditar que a gente vai ter uma boa educação se a gente tiver o ambiente que se forma dentro de várias escolas, né? Foi feita uma pesquisa pelo SAEB, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, com os diretores dessas escolas. 29% reportaram tráfico de drogas, 23% porte de revólver e armas por parte dos alunos, 48% porte de drogas ilícitas, 41% entram bêbados com bebida alcoólica. Então, como de dar aula, né, e como num ambiente desse, e como é que nós conseguimos resolver esse problema das violências nas escolas? Então, na verdade, assim, esses dados refletem a tristeza que está a educação no Brasil. Porque se dentro de uma escola, que é um ambiente protegido, as crianças, primeiro, portam armas, drogas, tal, e não tem autoridade ali dentro, né? Não tem autoridade, e autoridade eu estou falando de todos os tipos de autoridade, né? Autoridade moral, autoridade policial, autoridade o que for, porque a gente precisa garantir segurança em um ambiente de aprendizagem. Como que alguém pode ir com uma arma para a escola? E aí a gente entra num contexto ainda maior,
que a gente sai de educação, porque é um tema transversal, que é a impunidade no nosso país. A gente sabe que, infelizmente, o crime não é combatido. A gente sabe que, infelizmente, bandidos são soltos enquanto inocentes vão para a cadeia. A gente está, assim, eu acho que num momento histórico de muita tristeza para quem olha, e isso se reflete nas escolas. A gente vê que comunidades, todas terras sem lei, têm donos, os bandidos, os crimes. Eu lembro que algumas vezes que eu tentei entrar em comunidades, eu não podia entrar. Tem que falar com o irmão. Tem que falar com não sei quem. Como assim tem que falar com não sei quem? Então, a gente percebe muitas vezes que a política poderia agir em cima disso. Às vezes não tem interesse, por mil razões, inclusive eleitoreiras, inclusive financeiras, porque tem muita gente ganhando dinheiro com esse crime, com essa palhaçada. E isso se reflete na violência das escolas. Eu apresentei emendas e eu fiz uma pontuação na primeira reunião do Plano Nacional de Educação sobre como vamos abordar esse tema. E esse é um tema, inclusive, que é um dos tópicos principais que eu vou falar com o deputado Moses, que é o relator do Plano Nacional de Educação, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Perfeito, deputada. Acredito que abordamos aqui inúmeros assuntos importantes dentro do Plano Nacional de Educação, que vai durar 10 anos, é exatamente a oportunidade que a gente tem para poder melhorar a educação brasileira. Acreditamos, né, que a relatoria e todos os deputados que compõem essa mesa terão essa consciência, esse empenho para a melhora da educação brasileira. E o próximo passo também, olhar e tratar do Sistema Nacional de Educação, né, com a preocupação que lhe é devida. Muito obrigada por caminhar aí conosco, por defender o Brasil, defender a aprendizagem das crianças e fazer essa consolidação de uma educação melhor. Obrigada, deputada, por estar conosco. Prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, sério, comprometido, com o foco no aluno, com foco na aprendizagem, para dar oportunidade para todos iguais na base. Então, muito obrigada pelo trabalho e continue. Muito obrigada.